Boa noite, a graça e a paz de Jesus, bem-vindos os pontuais. E aí, no crivo das 20 horas, já estão em conexão conosco, graças a Deus, para a continuação de nossos estudos em Hebreus, já entrando na última parte da carta, já estamos nos despedindo da carta, porque não creio que iremos muito além da quinta-feira que vem, muito provavelmente quinta-feira que vem, teremos o encerramento desse grande estudo, desta magna carta doutrinária do Novo Testamento. A graça e a paz de Jesus seja com todos os irmãos, corações abertos para ouvirmos a sua voz e aprendermos da sua palavra, hoje com a parte 26 dos nossos estudos em Hebreus, não é? Um longo tempo e uma longa perseverança sua em participar em todo esse tempo com interesse e propósito de estudar a palavra por causa do compromisso que se impõe sobre a nossa fé, de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos dar início então à nossa minuta parte 26 de Hebreus, com a leitura do nosso trecho que começa o último capítulo da nossa carta, capítulo 13, leremos os versículos 1 a 8, esse é o trecho de nosso estudo desta noite, e eu convido você a abrir aí a sua Bíblia e sem mais detença, vamos ler o trecho, nós procuraremos sintetizar o máximo possível nesses 8 versículos, para não estender demais aí para você, mas estamos aí. Seja constante o amor fraternal, o texto diz. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Ou não temerei o que me podem fazer os homens. Mas ele põe na forma de uma pergunta, conforme está originalmente no Salmo. Lembrem-se dos seus líderes, ou pastores, ou guias, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Este é o nosso trecho que inicia o final de nossos estudos em Hebreus, porque estamos começando o capítulo 13. Eu dei um título para esse trecho, e o título é Lembrem-se, com exclamação aí. É uma exortação. Lembrem-se, este é o título do trecho que lemos dos 8 primeiros versículos. O verbo vai aparecer citado por 3 vezes. A primeira vez na negativa do verbo esquecer. Não se esqueçam, que se traduz por lembrem-se. Depois o próprio verbo lembrar. Lembre-se no versículo 2 e no versículo 7, lembre-se. Mas entre os versículos 2 e 7, ele fica oculto e ele se repete de forma que, conforme tínhamos lá em Hebreus capítulo 11, pela fé, essa locução não volta mais. O verbo então não aparece mais até o versículo 7, mas está aí, imersa na abertura de cada uma dessas frases. E é exatamente em cima dessa temática, lembrem-se, desta exortação, lembrem-se, que nós vamos fazer a nossa avaliação hoje. Então o que temos aqui é que este capítulo final da carta, nesses seus 25 versículos, é tudo que temos agora para o encerramento dela, encerra a carta fazendo a mensagem transitar, desde a aplicação daqueles princípios, ensinamentos oferecidos ao longo da magna exortação, até os apelos pessoais do autor, com os quais ele se despede, que veremos semana que vem provavelmente. O que você tem aí durante esse período é que ele veio trabalhando no propósito da carta, é evidente, né, objetivamente para os hebreus, objetivamente para aquele grupo de crentes que estava deslocado da congregação maior, confusos, né? Já consideramos tudo isso aí, mas é importante não se esquecer desse propósito, desse objetivo, não se esquecer desses destinatários, porque é justamente por desconhecer essas informações técnicas, por desconhecer essas informações importantes que são chaves para a interpretação dos textos bíblicos, que muita gente resvala o pé, fazendo dessas interpretações truncadas, doutrinas, pontos doutrinários, nos quais creem e defendem acirradamente, laborando em erro. Por desconhecer o contexto,
criam doutrinas que não se adaptam, não se aplicam, não se justificam na nossa realidade, porque estão fora do contexto, simplesmente por estarem fora do contexto. Então elas servem apenas de respaldo, de paralelismo, de orientação, mas não de uma determinação, e aí se atrapalham muito. Esta é a razão porque na abertura do estudo aos Hebreus, fizemos tanta questão de mostrar aos irmãos a perspectiva do autor, por conta do grupo para o qual ele endereçava a sua carta. Então a exortação, que deu margem a tanta informação contra a apostasia, que na verdade no texto nem é apostasia, é uma queda da graça, é um abandono da graça, como comparamos na ocasião, vocês lembram, escreveu Paulo aos Gálatas, coisa semelhante que acontecia aos Gálatas. Então tudo isso é importante que esteja na nossa mente até agora no fechamento da carta, para que você perceba o sentido real dessa proposta e da doutrina que emerge daí do texto. Né? Isso tudo faz parte da aprendizagem e do nosso conhecimento do texto da palavra de Deus. Então, neste propósito, ele vai fazendo esse fechamento, aproveitando aqui para elencar pontos de alta definição devocional e conscientização e de conscientização para uma vida piedosa na fé em Cristo. Então ele agora vai entrar com aplicativos de tudo que foi dito, aprendido. É como se ele resumisse fazendo a aplicação. Mas nessa aplicação resumida, o que ele está fazendo é nos trazendo consciência de nossos compromissos, consciência da nossa resposta à obra da graça em nossos corações, a obra da graça que nos alcançou e que opera em nossos corações. Então ele trabalhou muito com as definições da fé no capítulo 11, cuja eficácia ele comprovou na vida das testemunhas de que ele se serviu, não é? Cujos exemplos ele se serviu, e depois ele partiu para mostrar a consolidação dessa fé nos processos de disciplina da parte de Deus, no capítulo 12. Então é com esses pontos devocionais que ele usa aqui para fazer a aplicação de tudo que ele ensinou, que nós vamos nos ocupar neste capítulo. Antes desta abordagem, é muito importante que a gente atente para duas coisas. A primeira, já que eu fiz menção do capítulo 11, lembrar a você que ali onde ele define a fé, ele nos fala sobre uma fé que é racional, uma fé que tem inteligência, uma fé que esquadrinha, uma fé que inquire. É como Paulo recomendou aos Tessalonicenses: examinem tudo e retenham o que é bom. De maneira que a nossa fé é uma fé que pensa, não é uma fé fanática e fantasiosa e supersticiosa. Daí não podemos negociar com nenhum crente, muito ou pouco experimentado, que esteja conduzindo a sua confissão para a superstição. É paganismo. Não tem a ver com a fé que confessamos e que custou a vida de tanta gente para que chegasse até nós depurada. Então esse trecho que inicia o capítulo, vai até esse versículo 8, ele está marcado por um apelo à reflexão. É um apelo à reflexão. Por isso que ele usa o verbo lembrar-se tantas vezes. Porque, na verdade, o que vai se traduzir, o que vai se entender por essa exortação a se lembrar é: tomem consciência dessas coisas. Tomem consciência dessas coisas. Oh, meus irmãos, como isso é importante para nós. Importante demais para a vida do crente de todas as épocas. Tomar consciência de tudo que aprendeu. Tomar consciência de tudo que interiorizou no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, uma vez que impregna os nossos sentidos, impregna a nossa memória, impregna a nossa experiência, ela serve de arcabouço para nos guiar e fazer-se valer como sendo a autoridade máxima da nossa confissão, única regra de fé e de prática. Esta é a razão porque não podemos ter comunhão, literalmente falando, com aqueles que, se dizendo cristãos, vão na contramão ou dispensam ou colocam outras coisas acima ou em paralelo, em ponto de igualdade, com a autoridade das Escrituras. Não podemos dizer que esse tipo de prática e de confissão procede do Evangelho. Logo, também, quando alguém diz professar a fé evangélica, mas revela na sua forma de viver superstições, desvios, maus hábitos a nível do que foi trazido como estrangeirismo ou herança
das suas velhas confissões e confissões pagãs, também não podemos transigir com isso, negociar isso. Sabe, a gente ouve muita gente, quando tenta, uma vez confrontado com a verdade, se justificar, dizendo, mas eu aprendi dessa maneira, ou, Deus entende, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. A gente não pode consentir com esse tipo de declaração. É justamente o coração que a Bíblia diz que é enganoso, que coloca o homem no inferno, não é? É justamente esse coração que o Senhor disse, dá-me, acima de todas as outras coisas, o teu coração. Antes de tudo. Então nós não podemos aceitar essa justificativa, Deus conhece, Deus conhece. Deus conhece e não aprova. Porque Ele nos deu todos os meios para aprendermos e vivermos de acordo com a verdade. E João é enfático quando diz os que andam segundo essa verdade, outro tanto Paulo usa a mesma fraseologia. E aí nós precisamos ter esse devido cuidado quanto à nossa prática da fé. Os que levam essa doutrina, João recomenda, e diz, os que estão contrariando essa doutrina, nem os receba em casa. Claro que quando a gente se torna muito zeloso da palavra, começa logo a ser rechaçado, visto como radical, excludente, e etc. E aí, por respeito aos humanos, fazemos concessões que ofendem o Espírito de Deus. Ele não nos chamou para isso. É evidente que Ele não quer que a gente saia por aí apedrejando quem, se dizendo crente, contraria a realidade da palavra. Mas não podemos endossá-los, sob pena de cairmos naquela condenação do Salmo 50, versículo 1, que diz, quando vês o ladrão, consente com eles. Consentes com ele. Vale para isso aí também. Então o autor carrega no verbo lembrar-se, de que ele se serve explicitamente, como eu já disse por 3 vezes, para poder nos trazer consciência desses valores. Os argumentos todos que ele vai apontar e que vamos elencar aqui, eles procedem, porque essas práticas, elas devem acompanhar a carreira cristã de forma constante. Elas podem ser facilmente negligenciadas por diversos fatores. Esta é a razão porque o próprio Senhor Jesus, Paulo, e aqui está o autor de Hebreus também fazendo uso do mesmo verbo, insiste muito com o verbo lembrar. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Em outras palavras, o que ele está dizendo, mantenha sua mente afinada com esta verdade. A Bíblia dá ênfase a isso, dos Salmos a Apocalipse, especialmente Apocalipse 1:3, dizendo, guarda a palavra. E o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Ele não está falando daquele rito ridículo dos judeus de guardarem pergaminhos enrolados nas bordas das vestes dos rabis, ou com inscrições, como quem faz tatuagem, na testa, no braço. Isso não é guardar a palavra ou escondê-la no coração. É evidente que guardar a palavra no coração e escondê-la tem tudo a ver com a nossa memória, com o exercício do lembrar a palavra. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares, tudo começa no coração. Depois eu faço a confissão que emerge do coração. Jesus não deixou isso claro? A boca fala do que o coração está cheio. Então o que seria importante não esquecer ou lembrar-se sempre? Então ele vai trabalhar todo o capítulo falando destas coisas sem depois usar mais o verbo lembrar, a partir do versículo 8. Mas fica tudo ali dentro do mesmo contexto, obedecendo à mesma exortação. Lembre-se, lembre-se disso, lembre-se daquilo. Então vale ressaltar que esse uso repetitivo do verbo tem a ver, volto a dizer mais uma vez, com conscientização. Torne consciente seria o sentido secundário aí do lembre-se ou não se esqueça, não é? Agora veja, antes da recomendação, já no início do capítulo, versículo 1, antes da recomendação quanto às lembranças, e aí eu estou pondo lembranças entre aspas, não é? Claro, ele dá um conselho. E o conselho é, seja constante o amor fraternal. É o versículo 1 inteiro. Olha só. Seja constante o amor fraternal. É bonito ele dizer seja constante. Ele não disse como Pedro, pratiquem o amor fraternal. Porque até pode parecer que praticar o amor fraternal é algo que você faz diante de algum estímulo. Ou diante de oportunidades. Não, o autor da carta deixa muito claro que tem de ser constante.
Seja constante o amor aos irmãos. Amor fraternal só significa isso. Seja constante o amor aos irmãos. É um desafio. É um desafio. Então perceba, é o desafio da modernidade especialmente, em que a despeito de nós termos hoje, os crentes terem, como todo mundo, nas mãos, um grande aparato de instrumentos de comunicação, como nenhuma geração que nos precedeu, hoje nós temos a comunicação na mão, quase gratuita, se não gratuita em muitas instâncias e lugares, numa velocidade de segundos. Em segundos eu posso me comunicar com alguém que está do outro lado do planeta. E são vários os instrumentos, os recursos da mídia para que as comunicações ocorram no relâmpago, a qualquer momento, sem espera alguma. No nosso tempo, os que são aí veteranos comigo, a gente tinha de se comunicar por carta, lembra? Você mandava uma carta na maior expectativa de que ela não se desviasse e aguardava 2, 3 dias, dependendo da distância, muito mais, para que ela chegasse ao destinatário. O mais veloz que você podia ter era o telegrama, que comunicava pensamentos truncados em linhas, através de uma linguagem toda monossilábica, sincopada. E aí você não podia dizer o que queria, a não ser os ricos, que podiam então mandar uma carta através de um telegrama. Aí chegava na mesma hora, do outro lado, mesmo dia. Código Morse. Mas de resto, tudo era extremamente demorado. Depois, com o telefone, mesmo telefone fixo, você só podia contatar a outra pessoa se ela também tivesse telefone ou acesso a um telefone público. Mas com o evento aí, a chegada da comunicação através desses instrumentos de mídia moderna pela informática, a questão tempo desapareceu. Mas vejam como parece uma ironia. A despeito desse excesso de instrumentos de comunicação imediata, nós não nos comunicamos na mesma velocidade ou da forma devida, com a mesma intensidade. Então, na verdade, o que acontece conosco é que estamos sobrecarregados ou oprimidos de uma série de desafios que nos entretêm, que nos desviam por conta da carga da necessidade de ocupar horas e horas com muito trabalho. E aí não sobra espaço, não sobra tempo para a comunicação nem dentro do seio da família. E ainda tem o próprio instrumento da comunicação imediata roubando espaço e atenção para essa comunicação interpessoal. Então, quando você vê uma igreja desta modernidade enveredando por esse caminho e ferindo esses princípios que nos mandam constantemente praticar o amor fraternal, que começa pela comunicação, a gente parece que fica devendo muita resposta à palavra de Deus e a Deus, né? Então, sem a observação criteriosa da prática do amor fraternal, as observações, as exortações que ele vai trazer aqui nesse capítulo 13 se tornam inviáveis. São essas que vamos ver agora. Porque o amor fraternal será o ponto de partida, não só, ele é o eixo alimentador, ele é o combustível, a causa para que estas coisas possam ser postas em prática. Então, não só para as lembranças do que é prático e deve ser exercitado, mas também para tudo mais que protege contra o abandono da verdade da nova aliança. Então, esse amor fraternal, ele tem de ser funcional. Ele já começa com a prática. Veja aí o que ele recomenda no versículo 2. De que você tem de lembrar-se? Não se esqueçam, lembrem-se, não é? Nós dissemos que ele começa com o verbo esquecer na negativa. Não se esqueçam, que quer dizer lembre-se. Aí está a primeira exortação do lembrar-se. Tome consciência de uma coisa. Lembrem-se da hospitalidade. Crie um estímulo. Foi praticando a que muitos receberam sem saber anjos. São muito poucos os crentes, especialmente dadas as condições dos dias de hoje, que se dão conta de que temos aqui um ponto doutrinário de suma importância: hospitalidade. Naquele tempo, e ao tempo em que os crentes perambulavam, peregrinavam
e de fato eram peregrinos, especialmente esse povo que estava aqui, sempre se deslocando por conta de perseguições, a hospitalidade era a regra áurea. É verdade, e isso é muito importante saber, que os judeus tinham a hospitalidade entre os irmãos, quer dizer, entre outros judeus, em alta monta. Você tem até exortações de orientação quanto a ter certos cuidados nessa prática da hospitalidade, porque alguns perdiam muito tempo com ela. Impunha-se na cultura judaica sobre cada dono de casa, chefe de família, hospedar quem batesse na sua porta, não deixar ir embora. E aí é interessante que você vai encontrar uma carta no fechamento do seu ensino dado a judeus, cristãos, dizendo para eles, aquilo que nós aprendemos e que foi praticado na nossa velha aliança, mantenham agora. Seja constante o amor fraternal. Não deixem de praticar a hospitalidade. Lembrem-se de praticar a hospitalidade. Olha, irmãos, nós sabemos que, às vezes, questões culturais levantam barreiras pecaminosas, impeditivas da obediência à palavra. Conheço comunidades de povo onde a hospitalidade não só não é praticada, quanto é vista com maus olhos. Há nações assim. Os povos asiáticos dificilmente praticam hospitalidade. Aqui no Brasil, nós temos nordestinos e os cariocas no auge da prática da hospitalidade. Claro, com muitas exceções, como há exceção para tudo. À medida que você vai descendo para o sul do país, a hospitalidade vai caindo embaixo ou se anula completamente. Entre cristãos. Não vamos pensar no mundo, não. Um dos poderes do evangelho é resgatar o que a cultura na contramão do evangelho impôs sobre nós. Herança, tradição de família. É interessante que ele usa o verbo praticar. Praticar a hospitalidade. A hospitalidade é uma coisa para ser praticada. Algo do tipo, convide para estar na sua casa. Vem receber, seja você o hospitaleiro, não somente o hóspede. E aí ele cria esse estímulo. Alguns, sem saber, receberam anjos. Bem, eu não quero que você chegue aí a esse ponto absurdo de achar que se for um anjo eu recebo. Ou de achar que está recebendo um anjo encarnado porque um desconhecido bateu na sua porta, em nome de Jesus, amém. Isso aí agride a inteligência, claro que não. Mas nos dias de hoje, dentro do nosso contexto, é bom saber que Deus serve de anjos humanos. Cordas humanas, como diz Oséias. Atraiu-os com cordas humanas. Laços de fidelidade. Cordas humanas somos nós. E é o que eu estou chamando de anjos humanos. Não estou dizendo anjos encarnados. Estou falando de seres humanos que podem ser nossos imensos abençoadores só pelo fato de que se assentaram à nossa mesa. Os recebemos em casa. E quais são os pontos fundamentais da prática da hospitalidade? Bem, eu não posso gastar tempo aqui tentando elencar coisas que nos cabe pensar por nós mesmos. Mas eu quero mostrar a você um ponto fundamental. No caso aqui do texto, quando ele diz pratique a hospitalidade, ele estava falando para uma situação de necessidade premente que havia na igreja primitiva. Mas isso não fica longe da nossa realidade também. Porque quando é que eu devo praticar a hospitalidade como ênfase? Quando alguém precisa ser acolhido na minha casa. Ser acolhido não porque está desamparado, porque não tem um teto, mas porque precisa de um acolhimento, precisa do meu ombro, precisa do meu calor humano, do meu afeto. Isso tem que ser posto em prática, meus queridos. Precisamos lutar contra nossas tradições familiares e nossos princípios. Eles são malditos em sua maioria, porque são carnais, especialmente se contrariam a palavra de Deus. E a hospitalidade não só está em baixa, mas eu convivo no meio de um povo para quem ela é zero. E me escandaliza até hoje. É muito sério isso. E aqui está o autor dizendo, olha só, ele começa por aí. Se você quer pôr em prática o amor fraternal, seja hospitaleiro. Aprenda a receber.
uma das coisas que mais me aborrecem, me aborreciam, muito especialmente no tempo em que eu estava exercendo o ministério pastoral de forma local, era a evidência nítida e clara de que eu era muito bem-vindo em todas as casas, pelo fato de ser pastor, alguns por superstição pura e descarada, achando que a minha entrada na casa ia levar uma unção. Mas essa perspectiva, esse convite, essa expectativa de me receber em casa, não se estendia aos demais membros da igreja, a nenhum dos outros. Se não carregasse esse título, ninguém tinha interesse em receber. Ruim, não é? Ruim. Isso fazia e ainda faz muito mal, porque é indecoroso. Contraria princípios fundamentais da moral evangélica e que se chama amor fraternal, amor aos irmãos. Depois ele vai continuar e vai mostrar no versículo 3 que esse amor fraternal tem que ser lembrado na assistência e intercessão pelos perseguidos por sua confissão. Pastor, onde é que está isso aí? Aí você vai perceber agora. Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É evidente que ele está falando dentro desse contexto da igreja primitiva. Ele está se referindo aos que eram prisioneiros por conta da fé. Ele não estava falando, lembre-se de todos que estão encarcerados, que foram julgados e condenados pela lei. Se você quer ampliar as famílias dos presos, eles os visitam, elas os visitam. Se você quer ampliar e ter compaixão de preso e visitá-lo na cadeia como um doente no hospital, isso é lícito, isso é bonito, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando dos que são maltratados por causa da fé, ele está falando dos que estão presos por causa da sua confissão. Aí você vai dizer, então isso aqui a gente não precisa praticar, porque vivemos num país livre. Olha, prisão no sentido literal não vai acontecer mesmo, não. Hoje em dia não, temos leis que não consentem nisso, a não ser que haja uma mudança radical por aí. Mas a verdade é que o que temos aqui como contextualização é você procurar os que estão em baixa, e essa baixa, ela procede da parte daqueles que rejeitam o membro da sua família, que agora, traindo a tradição da família, confessou Jesus. Ou aqueles que estão mal posicionados no seu ambiente de trabalho, fora da igreja, no seu ambiente de trabalho, no seu contexto familiar, parental, porque confessa Jesus, e aí é depreciado, é diminuído, e aí vale para nós nesse contexto. Mas de forma literal, não nos falta oportunidade, não nos vai faltar, quando consideramos os milhões que são perseguidos ainda no mundo por causa da sua fé cristã. Você não pode ir lá visitá-los, é evidente que não. Mas existem 1000 formas de você praticar o seu amor fraternal para com eles, porque o verbo está aqui de forma explícita. Lembrem-se dos que estão na prisão. Como se você estivesse preso com eles ou sendo maltratados com eles. Então ele não está dizendo literalmente, vá até lá visitá-los. O que ele está dizendo é, lembre-se deles. Coloque aí no seu contexto de oração. Deixe o seu coração pesar-se na direção deles. Entende? Coloque como fazendo parte da sua lista de clamor. Que faça parte do seu corolário de oração. Que ocupe o seu pensamento. É prática de amor cristão. Os que têm contato com obreiros que estão atuando em campos totalmente contrários à fé cristã, eles nos informam constantemente das suas lutas diárias com respeito aos que são perseguidos lá, daquela própria religião de onde eles saem, e que se torna dor no coração deles, e nos pedem a participação com eles em oração e em clamor por essas vidas. Como é importante se envolver e participar. Mas o que eu quero ressaltar aqui, ao trabalhar com esses pontos que estão sendo elencados, é o fato de que ele está trazendo isso como resumo, como conclusão de toda uma exortação que ocupou os 12 capítulos antes da carta, para dizer, olha, tudo que você aprendeu e ouviu aqui, quanto a se exercitar na nova aliança, ponha em prática agora através desses pontos.
Seja constante o amor fraternal e lembrem-se dos que estão presos. Pratique a hospitalidade e lembre-se dos que estão presos e que são maltratados. Lembre-se dos presos como se você estivesse lá com eles. E dos que são maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Que isso estivesse acontecendo na sua pele. Depois você vai ter o verbo lembrar-se. Ele continua aí, ele está agora oculto. No versículo 4. Na honra matrimonial. Como é isso? O que diz aí? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, é o versículo 5. Mas eu quero ressaltar aqui o versículo 4, onde ele está dizendo que você deve praticar o seu amor fraternal na honra matrimonial. Por que isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o cônjuge é o vaso fraterno mais achegado. A Bíblia chega a dizer que aquele que não mantém a sua casa sob submissão não é digno de liderar a casa de Deus. Para dizer, olha, não é fiel no pouco, não pode ser colocado sobre o muito. Se está sendo reprovado, olha, e a quantidade de queixas que se ouve da parte de cônjuges, de líderes, de pessoas que mesmo não tendo títulos de pastor ou o que for, atuam na fé, mantendo aquele semblante de uma piedade convincente, mas que dentro de casa a máscara cai e se revelam carnais, impiedosos, até em nome da sua piedade. É muito grande o volume dessas queixas. Vidas magoadas, machucadas. Alguém já falou, sei que é ruim de ouvir, meus irmãos, mas eu tenho que expor isso aqui. A palavra de Deus não dá voltas para poupar ninguém do tipo respeitos humanos. Alguém já falou, e é verdade, que hoje você entra numa prisão, numa cadeia, e a quantidade de filhos de líderes cristãos evangélicos que você encontra lá dentro, com nomes bíblicos por conta disso mesmo, e até incomuns, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Natanael, são nomes que não são tão populares quanto Pedro, Davi, Tiago, João, Paulo, porque são muito procedentes, muito próprios de denominações dadas por seus pais sonhadores. Filhos que foram parar dentro da prisão por conta de, maioria das vezes, uma má vivência dentro do lar. Uma exigência absurda, um legalismo hipócrita que destruiu todas as reservas daquilo que deveria ter acontecido dentro do propósito da palavra que diz: ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. Isso causa muita dor aos pais, mas de repente é uma dor bem pertinente. A verdade é que o vaso mais chegado é o cônjuge e os filhos também. Se o amor fraternal não pode ser praticado dentro de casa, ele na igreja é absolutamente hipócrita, é farisaico, ele é falso. Ele não tem que se exceder no sentido de que eu amo a minha família primeiramente, não é nesse sentido. Isso acontece também com muita facilidade, e aí é muito fácil. E aí nós vamos ter Jesus condenando e dizendo: se eu amo apenas os que me amam, que galardão eu terei? A verdade é que se eu falho no amor fraternal dentro da minha casa, eu estou inapto para praticá-lo na vida do outro, na comunidade cristã. Qualquer tentativa de prática ali estará comprometida com a falsidade. Então o amor fraternal, ele começa sendo visto na fidelidade. Por isso que ele vai atuar aqui, atacar aqui a questão do adultério, imorais e adúlteros. A imoralidade sexual e o adultério, eles depõem contra o amor fraternal porque significa a negação desse amor para com o cônjuge. Isso é muito sério. Hoje nós vivemos dias em que pesa sobre a igreja a inconsequência e irresponsabilidade de praticar, por exemplo, a autorização de divórcios a mão cheias por qualquer senão. O princípio do divórcio no mundo, da lei do divórcio, é assentir com repúdio, por qualquer razão.
Encontramos megas igrejas evangélicas aqui no Brasil que, para poder acolher ícones do show business, apoia esse adultério repetitivo com casamentos que se sucedem de uma mesma pessoa dentro de um processo de divórcio 10, 11, 12 vezes. Isso é minimamente questionável. O amor fraternal, ele vai ter seu ápice na honra matrimonial, na honra ao leito conjugal, como o texto diz aqui. Casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Deus julgará os imorais e os adúlteros. A questão da imoralidade, que hoje é moeda corrente na nossa sociedade, arrasta muita gente evangélica. A Bíblia avisa, Paulo escreve exaustivamente aos Gálatas, aos Romanos, e aqui está o autor de Hebreus falando do mesmo jeito, outro tanto Tiago, outro tanto Judas, Pedro. Ela está na pauta de Deus, para o juízo de Deus sobre os adúlteros e os imorais. Eles terão um julgamento específico. E é a área mais propalada entre nós, no mundo, na nossa geração. Que hoje não poupa crianças, que hoje não poupa adolescentes. Bem, eu fui adolescente e fui jovem. E fui jovem no tempo em que já jovem, ganhava meu dinheiro trabalhando e sendo muito bem assalariado. Mas lembro muito bem que no meu tempo, se havia qualquer pretensão por questões aí de influências e apelos dos hormônios adolescentes, na busca de ter qualquer tipo de contato e visualização de pornografia ou coisa parecida, leis humanas impediam isso. Havia revistas pornográficas nas bancas de jornais que, pela lei, já traziam tarja escondendo figuras de coisas imundas, que a Bíblia lá em Deuteronômio chama de repugnantes. E havia tarja que impedia que a pessoa visse aquilo ali, a não ser que comprasse. E o banqueiro, o dono da banca, para vender, se ele vendesse para alguém com menos de 18 anos, ele corria um risco muito grande diante da lei. Hoje, as crianças navegam quando tem pais incautos, absurdamente irresponsáveis, por sites pornográficos com toda facilidade, porque isso está dentro da casa, no colo de cada um. O mundo tenebroso, onde reina Satanás, como a Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Estas coisas vão custar um juízo específico de Deus. Quem as propugna, quem as favorece, quem as alimenta, quem as pratica, vai responder. Há um juízo específico de Deus sobre a imoralidade e o adultério. Vamos lembrar disso. Por isso que o autor diz, lembre-se, lembre-se. Ele está dizendo, olha, põe em exercício de forma muito consciente aquilo para o que você já foi devidamente capacitado, potencializado pelo Espírito de Deus e pelo conhecimento da palavra e pelo crescimento na palavra. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e ele está mandando lembrar de novo. O que temos aqui? A generosidade financeira. Lembre-se da generosidade financeira. Quem tem amor ao dinheiro não é generoso, em hipótese alguma. E a questão é generosidade financeira porque ele está falando de dinheiro mesmo. E aí ele está dizendo, contente-se com o que vocês têm. É evidente que o que ele está apontando é vida de simplicidade. Meus irmãos, nós estamos cada dia mais prósperos. A humanidade aqui, para o nosso ocidente, está cada vez mais próspera. Todas as instituições trabalham nessa direção. Isso não impede que os pobres continuem se multiplicando e que misérias ainda devastem grandes regiões do planeta. Mas, especialmente, a igreja dos nossos dias, se for comparada com a igreja dos meus dias, ela está muito próspera. E investe tremendamente na prosperidade, de tal maneira que Satanás criou a teologia da prosperidade e deitou no colo dessa igreja. E prosperidade é o que o povo anda buscando através de confissão espiritual, confissão religiosa, até cumprindo superstições evangélicas como faziam os paganistas ou os pagãos através de satanismos antigamente. A verdade é que a igreja está próspera.
E nessa prosperidade, ela não está próspera ou está ficando próspera na generosidade. Não, o amor ao dinheiro tem sido o ponto álgico da prática, da busca por prevalecer e se sustentar. Olha, quando há amor ao dinheiro, não há investimento para missões, não há socorro, há justificativas evasivas, tangentes, saídas pela esquerda para não proteger, não atentar, não socorrer o pobre. Eu fico pensando no fato de que Jesus criou uma máxima definidora do evangelho e daquele que o vive, quando ele diz que no dia do juízo, ele vai excluir explicitamente aqueles que se negaram a dar de comer, dar de beber, vestir, cuidar do enfermo e visitar o preso, o que está sofrendo. Ele chama de bem-aventurados aqueles que deram de comer, que sustentaram, que cuidaram, que proveram, que abençoaram os pequeninos. Ele diz, quando vocês fizeram isso, vocês fizeram a mim. Mas amaldiçoa aqueles que deixaram de fazê-lo e disse, quando vocês deixaram de fazer estas coisas, deixaram de fazer a mim. Eu conheço igrejas inteiras com justificativas as mais mirabolantes para não fazer investimento em missões, e quando o fazem, é numa fração tão irrisória de seus recursos que priorizam confortos ambientais, que aquilo se torna aquele confronto que Jesus fez com os fariseus ao exaltar a oferta da viúva pobre, dizendo, ela deu mais do que todos vocês, porque deu do que não tinha, ou deu tudo do que tinha. A verdade é que a cobiça, a verdade é que o amor ao dinheiro, a sovinice e coisa semelhante, custa um preço muito caro. Porque na contramão de ser sovina, de não amar o dinheiro, porque na raiz de todos os males está o amor ao dinheiro, pastor, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro está na raiz de todos os males. Eu prefiro dizer assim porque este é o sentido original. Na raiz de todos os males está o amor ao dinheiro. Que coisa séria, né? Porque vai exatamente na direção do egoísmo. O egoísmo tem Satanás no seu trono. O egoísmo é a matéria-prima de Satanás, com que ele trabalha o ser humano neste mundo e o destrói. E o dinheiro é a evidência mais explícita de onde há generosidade ou egoísmo. Sovinice, cobiça, ou desculpa para a sovinice, mas ganância e necessidade de reter, na contramão de toda a proposta da fé. E é muito importante que esteja aqui num livro que falou tanto sobre a fé, porque ele vai trabalhar exatamente com este argumento ao dizer isso. Alguém te prometeu, e quem te prometeu que é fiel disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Para falar exatamente isso, que a proposta do evangelho é que você dê para que lhe seja dado, e dê com boa medida, abundantemente, porque na medida em que você der, lhe será dado, recalcada, transbordante. Paulo fala em dar de forma sacrificial, está lá em Filipenses. Se você acompanhou os estudos em Filipenses, abençoado você é, se atentou para ele. A verdade, amados, é que inclusive esses estudos que lá estão, se você não correr atrás aí nos canais, não tem mais, não estão escritos, não é? Mas veja, ali demos muita ênfase àquele trecho em que Paulo completa o que vinha dizendo, ensinando o crente a viver na dependência de Deus, conforme estas recitações que o autor de Hebreus está fazendo aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o grande desespero, é o grande tormento, é a grande dor de cabeça, é o grande demônio da grande maioria dos homens, crentes ou não, especialmente crentes, viu? O que vai me acontecer amanhã, eu não tenho, como é que vai ser? Ou se eu der o que eu tenho, vou ficar sem. Eu preciso me acautelar, eu preciso me precaver. São muitas desculpas que vão na contramão de Lucas 7,38. Quando o Senhor declarou ali, dai e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que você medir,
lhe darão de novo. Então, a ênfase de Paulo em Filipenses capítulo 3 foi exatamente essa. Sem estar contente em toda e qualquer situação, aprendi a padecer necessidade, aprendi a ter abundância, para nos dizer minimamente que se eu não aprendo a estar contente na escassez, a não ter, nunca saberei ter, e é esta a verdade. Uma das coisas que faz parte das leituras de perfil, de personalidades, da parte da psicologia, qual é a leitura do perfil ou da fobia do rico, ficar pobre. De que o rico tem medo consciente e inconsciente? De ficar pobre ou menos rico. E aí, a experiência da vida ensina o quê? Ninguém se vê suficientemente rico. Porque uma coisa é fato. São duas coisas de que não se saciam: a morte e a necessidade de dinheiro. A morte quer mais e mais. E o dinheiro pede mais dinheiro sempre. Então ele está dizendo aí, lembre-se disso, lembre-se disso. E vai fechando o argumento no versículo 7, que é um dos pontos muito significativos para nós. O que ele diz aí? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. O que ele está nos mandando lembrar? Lembre-se da mimificação espiritual. Quem trabalha com isso é Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 11. Ele diz: sejam meus imitadores, mimifiquem-me. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É evidente que a autoridade de Paulo, por piedade, até falsa piedade, ou por pietismo, que é a falsa piedade, nenhum de nós quer repetir. Mas impõe-se sobre líderes, não é? Que sejam modelos para os seus rebanhos. Pedro escreve isso no capítulo 5 de sua primeira carta. Então é preciso estar muito atento ao fato de que, assim como qualquer cristão, tem que ser modelo para aquele a quem ele discipula, para aquele que ainda é menor do que ele na fé, para os seus familiares. De igual maneira, impõe-se sobre crente de todas as ordens que ele tenha aquilo que nós chamamos de o ideal do ego. Um mestre, um orientador, alguém que cresceu mais na vida espiritual, porque impõe-se sobre nós crescer na graça e no conhecimento de Jesus para imitar essa fé. Agora, é claro, ele está falando de líderes que já passaram. Ele está falando de líderes que já cumpriram a sua jornada, que já morreram. Está dizendo para eles, lembre-se deles, eles ficaram lá no passado. Não é que caíram, é que morreram. Então ele está dizendo, lembre-se deles. Aqueles que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O que ele está dizendo é, observem bem. Lembre-se deles para observar como viveram. Imitem a sua fé. Eu concordo e entendo com grande lamento que hoje isso é um desafio muito grande para qualquer crente. Está muito difícil nos dias de hoje encontrar líderes cuja fé possa ser imitada, cuja vida piedosa possa ser imitada. Há alguns que, de longe, precisam imitar suas ovelhas na vida piedosa. E essas ovelhas, outro tanto, precisam não observá-los, para não perder posições galgadas na sua espiritualidade. Mas graças a Deus eu espero que continuem sendo exceção. A verdade é que impõe-se sobre nós, e mais do que em qualquer outra época, neste tempo que nós estamos vivendo, crentes, impõe-se sobre nós pensarmos nos homens e mulheres de Deus, referências do passado. É um exercício que eu procuro fazer sempre na minha mente, no meu coração, e me faz muito bem. Os modelos espirituais que Deus levantou para marcarem minha vida, que já partiram e que estão com Ele. Sem desconsiderar suas fraquezas, observem a forma como viveram, o texto diz, e imitem a fé que tiveram, e a fé sobrepõe-se sobre as fraquezas, e até se torna mais evidente por conta das fraquezas. A verdade é que eu procuro trazer na minha memória esses modelos, como a recomendação do Senhor através do profeta Jeremias: ergue marcos, ponte postes que te guiem. Lembra das referências anteriores. Porque hoje a oferta está muito fraca. Mas as nossas referências que já partiram, que não sei como sobreviveriam nesta nossa época, precisam nos servir de estímulo por suas memórias, pelo legado que deixaram.
Exatamente naquela linguagem que já vimos aqui no capítulo 12 a respeito no capítulo 11 a respeito de Abel. Aqueles cuja fé depois de morto ainda fala. Depois de mortos, a fé ainda fala. Então o que ele está dizendo é, lembre-se de praticar o mimetismo espiritual, mimificação espiritual. Tomar líderes por modelo da vida de fé. É importante ter cuidado. Agora, cuidado. Porque há muita gente criando modelismos falsos, enganosos, verdadeiras armadilhas. São os que prosperam financeiramente às custas da piedade alheia. E dizem para eles, percebem, esta doutrina que eu lhes ensino funciona, porque olha como eu estou enriquecendo, você tem que ter a mesma fé. E os coitados, como quem fica apostando em loteria, ficam fazendo investimentos, esperando, sonhando que um dia chegará a vez deles. Coisa triste, não é? Já ouvi isso de forma bem literal, viu? Da parte de crentes veteranos, não é gente incauta que estava chegando, entrando pela porta, não. Muito sério. E aqui nós vamos ter o suprassumo de todo esse ensinamento deste trecho que estamos considerando. Porque dando sequência ao verbo que fica oculto, ele vai nos lembrar o modelo perfeito, sem variação e imutável. Jesus Cristo. É quando ele vai dizer aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Chama sua atenção para o lugar que coube ao verbo ser no presente do indicativo. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo. Hoje, ontem, hoje e para sempre. A colocação para sempre não trabalha com o verbo ser, como algumas versões colocaram. Algumas versões escorregaram um pouquinho quando puseram assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O verbo não sofreu futuro aí. O verbo continua no presente, se referindo ao passado, então, logicamente, também ficaria presente no futuro, oculto para o futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o verbo ser no presente, ele está vindo do passado até o futuro, porque é uma linguagem de eternidade. É evidente que a lógica e a gramática e a semântica se imporiam sobre nós para dizer Jesus Cristo que foi ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Não. Foi com inspiração do Espírito de Deus que o autor colocou Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Isso é de uma beleza extraordinária, porque vai apontar para nós, abarcando as 3 dimensões temporais, que passado, presente e futuro, como uma mesma coisa e a um tempo único, é uma linha contínua. Então, tanto fala de eternidade quanto de imutabilidade. Porque ao dizer que Jesus é lá no passado, isso está falando de eternidade. Ao dizer que Jesus é lá no futuro, que é futuro para nós, está falando de eternidade. Porque é evidente, a eternidade é algo que eu e você nunca entenderemos, a não ser a partir do dia em que entrarmos no contexto da eternidade com Deus, o Deus que é eterno. Mas somos temporais. E o tempo foi criado a nosso favor. E nós fomos criados em função do tempo. Então, abarcar a ideia de eternidade, o máximo que a gente consegue fazer é perenidade. Aquilo que tem início não terá fim. Mas eternidade não é isso. Eternidade não tem início. A eternidade, se olhada para trás, tem o mesmo tamanho e o mesmo valor quando olhada para frente. A gente só consegue pensar em eternidade olhando para frente. Mas a eternidade existe naquilo que para nós é um passado, com o mesmo tamanho do que para nós é o futuro. Dá para entender? Não, e não se aflija. É impossível para nós, porque somos temporais. Nós estamos presos a essa dimensão. E a dimensão que nos pertence é apenas passado e futuro, e passado nos pertence de uma forma bem cautelosa. Porque eu não posso ficar preso ao passado, a não ser pela boa memória. Mas o que passou, passou e acabou. A mim pertence o presente que se encerra ato contínuo, porque vira futuro. E o futuro não me pertence. E a Bíblia diz isso. O futuro só pertence ao Deus que é eterno. Mas a verdade é que o texto está dizendo aqui que Jesus é no passado, como ele é no presente. E aí, com isso, você tem o presente como eixo para dizer o que ele é hoje, ele é desde o passado. Aquilo que ele é hoje, ele continuará sendo lá na frente, no futuro. Aí vai falar de imutabilidade e é extraordinariamente belo, glorioso para nós. Porque está falando da divindade de Cristo, que é o propósito supremo da carta. Todo o propósito da carta foi falar e exaltar e provar
a divindade de Jesus. E aqui está ele, apontado como eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eterno, porque é Deus. Sua divindade aqui explode com todas as nuances da revelação. Mas vale ressaltar que é na revelação desta significativa verdade que a nossa esperança por fé deve ter seu total arrimo. Jesus o mesmo. Então, dentre outras coisas, isso vai significar que seu amor e propósito para nós não mudam. Entende? Jeremias ouviu Deus dizer e reproduziu para nós: com amor eterno te amei. Nunca vamos entender isso. Um amor que começou na eternidade, mas não significa apenas que começou na eternidade. Significa que é o mesmo que hoje, apesar de quem eu sou, do que eu faço e como sou, que aconteceu no meu antes. O amor que veio intenso nos dias da eternidade passa pelo meu presente, me alcança e continua me esperando lá na frente. Não muda. Seu amor por nós não muda. Ele guiará. É um dos nossos belos hinos, a poesia de um dos nossos belos hinos. Pensar num amor que não vacila, não oscila, não diminui a despeito de mim. Mesmo que eu me abandone, me separe desse amor, ele continua insistindo. Fala dessa imutabilidade. Eu, o Senhor, não mudo. Está aqui Jesus sendo revelado como imutável. Aquele que não muda, mas não é só no que diz respeito ao seu amor e propósito por nós. Significa que a sua palavra não se altera, nem se adapta. Hoje nós temos a igreja, acabei de falar aí para vocês sobre a lei do divórcio, hoje nós temos a igreja fazendo adaptações da palavra, de interpretações da palavra para que ela possa coadunar-se, justificar-se, ou justificar, melhor dizendo, os nossos comportamentos anormais, estapafúrdios e contrários a ela. Fala-se até em adaptações de versões da Bíblia para que possa se contextualizar na nova realidade. Glória a Deus, que a palavra do Senhor não muda. Aquilo que ele disse em Gênesis vai valer até Apocalipse. E aquilo que ele disse em Gênesis no tempo do Gênesis vai valer em Apocalipse no tempo do cumprimento de Apocalipse, sem variação. Ele disse isso, Jesus disse isso enfaticamente. Sua palavra não passará, não sofrerá mutação, não sofrerá adaptações. Ela não vai ter que se relativizar dentro do contexto que a igreja assuma ou viva em sua época. Não. Todas as promessas intactas continuam as mesmas. Todas as promessas, a despeito do que queiram modificar com interpretações para aquelas 7 igrejas da Ásia, que é a mesma igreja nos dias de hoje, continuam as mesmas. São irretocáveis. Valores e promessas de Deus são irretocáveis. Ele é modelo e segurança. Por isso mesmo, Jesus é chamado de rocha inabalável. Então, quando tivermos de lembrar e imitar a fé daqueles que nos foram por modelo na nossa espiritualidade, que nos ensinaram a palavra de Deus, lembremos que, sobre todos, destaca-se, expõe-se Cristo Jesus, o Senhor, o modelo por excelência. Aquele em cuja imagem e a cuja imagem estamos sendo transformados pelo Espírito que em nós habita. É com essa introdução que o autor começa a fechar a carta para nós e continuaremos a vê-la na semana que vem, quinta-feira, 8 da noite, do mesmo jeito. Então, voltando ao que dissemos no início, amanhã aguardo você para ministrar a palavra às 8 da noite no lugar de domingo. Vamos antecipar para amanhã com o tema Creio no mistério da oração. Vamos ouvir isso em nome de Jesus e divulgue essa palavra. Obrigado por sua participação, por seu interesse. Obrigado por essa companhia ao longo dessas 26 semanas
que temos peregrinado pela carta aos Hebreus. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Juntos amanhã, 8 da noite, eu lhe espero, já antecipando e desejando, como espero lembrar de fazê-lo amanhã, um feliz Dia das Mães para todas as amadas irmãs que têm o privilégio de serem cooperadoras de Deus na criação do ser humano. Deus te abençoe, fortaleça e guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.